vamos dizer, a falta de vergonha desse pessoal não tem limite, não tem limite. É uma coisa assim, impensável. Por que que é assim? Leiam o meu artigo desta semana no Diário do Comércio, a mentalidade revolucionária, e vocês vão ver por que que as pessoas terminam assim. Porque a mentalidade revolucionária é o sujeito achar que ele, ou o grupo dele, a correola dele, está habilitada, vamos dizer, a reformar, a remodelar a sociedade inteira, a humanidade inteira, tá certo? E até a mudar a natureza humana, em nome de um futuro que eles imaginam. Ora, então se eles estão falando em nome do futuro, eles não podem ser julgados pelo presente nem pelo passado. Então, automaticamente, eles estão acima de qualquer julgamento humano e eles, por sua vez, se transformam, né, no juiz da humanidade inteira. Eles são o Cristo vingador que veio fazer o juízo final. Meta esta ideia na cabeça e no dia seguinte você está matando, sequestrando, fazendo tráfico de droga e tal, e achando tudo isso lindo, porque você está acima, vamos dizer, do julgamento humano. Só o futuro pode te julgar, mas cadê o futuro para te pôr na cadeia? Como é que nós vamos chamar um juiz futuro para te meter na cadeia? O futuro fala pela sua própria boca e diz o que você quer dizer. Tá certo? Então, a mentalidade revolucionária é uma sociopatia. A mentalidade revolucionária é uma mentalidade criminosa do qual o sujeito se imbui, achando que com isso ele está se santificando. Então, é claro que essa mentalidade só pode criar pessoas enormemente más, ilimitadamente más, tá certo? Como Stalin, Che Guevara, Pol Pot, o pessoal fascista, Mussolini, Hitler. Isso tudo é um movimento revolucionário. Cada um desses tem um projeto de sociedade na cabeça. Ora, qualquer negro que apareça com um projeto de sociedade tem que ser posto na cadeia ou no hospício imediatamente. Ninguém pode inventar uma sociedade, um grupo não pode fazer uma sociedade, porra. A sociedade tem que ser um produto, vamos dizer, da acumulação de milhões de ações espontâneas e anônimas, como sempre foi. Ninguém pode governar a sociedade, pode governar o Estado, pode governar, vamos dizer, o aparato burocrático administrativo. Mas a sociedade, o que é isto? Ninguém tem capacidade para planejar e administrar a sociedade como um todo. E exatamente, esta é a base do movimento revolucionário. E a base, na verdade, é a base pseudo-religiosa. Os caras leram o Apocalipse, tá certo? E viram lá o negócio do juízo final e falaram, olha que é uma boa ideia, vamos fazer nós. Para que esperar o tal do Jesus Cristo? Nós já fazemos já e nós instituímos a justiça. Ora, quando o nego meteu essa merda na cabeça, ninguém segura mais. Você está entendendo? Ou seja, eu vou dizer uma coisa para você, com o revolucionário, com pessoa de mentalidade revolucionária, não se discute, porque você está diante de um sociopata. O sujeito não tem noção do bem e do mal, tá certo? Ele se atribui todos os direitos. Ele, quanto mais meter a mão no sangue, mais vai se achar santo. Essas pessoas não são normais, tá certo? São pessoas perigosíssimas, todos eles. Lula, Tarso Genro, Zé Dirceu, são todos, Fidel Castro, toda essa gente. Esse pessoal, então, que vamos dizer, esse pessoal da oposição de esquerda, que fica criticando o Lula, essa turma do PSOL, né? Agora estão querendo até limpar a barra, dizendo que não tem nada a ver com o tal do Aquile Lolo, mas tem sim, o Aquile Lolo não é um sujeito que... Aliás, o tal do Maerovich também escreveu que o Lolo quis se aproximar do PSOL. Quis se aproximar uma pinóia, ele foi um dos teóricos, um dos fundadores. No comecinho do PSOL já estava ele lá, escrevendo artigos teóricos para orientar o PSOL. E agora viu que pegou mal, né? Porque aquele Lolo é assassino de criança. Tocou fogo na casa do inimigo dele, matou os 2 filhos do cara, um dos quais menor de idade. Tá? Quer dizer, um incendiário assassino. Então agora estão querendo limpar a barra do PSOL. Esse pessoal PSOL, PSTU, que se faz de moralista querendo criticar o Lula, esse é pior ainda do que Lula, mas muito pior. Quando o PT fazia aquelas campanhas moralistas durante a década de 90, acusando todo mundo, querendo meter todo mundo na cadeia, né, e o pessoal brilhava na CPI, Zé Dirceu brilhava nas CPIs, eu naquela época eu dizia, vocês querem saber o que é corrupção? Espere o PT chegar no poder. Por que eu dizia isso? Não era um chute, não era a profecia. Eu sabia que o esquema de corrupção já estava sendo montado e organizado naquela época. Com base no quê? No sistema de informações, sistema de inteligência petista coordenado pelo próprio Zé Dirceu. Quer dizer, o chefe do serviço de inteligência petista era também o chefe do mensalão. Isso começou a ser montado na década de 90. Ou seja, enquanto o PT estava acusando os outros de corrupção, ele estava montando um sistema de corrupção infinitamente maior do que aquele que ele estava acusando. E essa era exatamente a técnica. Quer dizer, você quer cometer um crime, o que você faz? Você primeiro começa a acusar o outro do mesmo crime. Daí ninguém vai lembrar de investigar o investigador na hora mesmo que ele está ali ocupadíssimo em investigar e denunciar os crimes. Tá certo? E isto é uma coisa que os comunistas praticam desde que eles existem. Lenin fazia a mesma coisa, Stalin fazia a mesma coisa. E o pessoal ainda não aprendeu. Quer dizer, quando vê o PT chegar no poder e
vamos dizer, elevar a corrupção a níveis que antes eram impensáveis, as pessoas começam a o PT traiu seus ideais, o PT se corrompeu. O PT não se corrompeu, merda não se corrompe, merda é merda, quando é que vocês vão entender? O PT, naquele momento que ele posava de moralista, ele já estava criando a máquina de corrupção. E uma coisa está intrinsecamente associada à outra. É uma dupla fraude. Por um lado você tem o roubo, a corrupção, por outro lado você tem a fraude publicitária concebida para enganar todo mundo. E isso tudo não é uma novidade, isso é normal na estratégia revolucionária. Isso é normal e eles se orgulham de fazer isso. O comunista, quando mente e engana todo mundo, ele tem orgulho disso. Por quê? Porque ele só tem satisfações a prestar ao Tribunal do Futuro. Quem é o Tribunal do Futuro? É ele mesmo, porra. Eles são pessoas que se colocaram a si mesmos para além do bem e do mal. Note bem, o que quer dizer esse para além do bem e do mal? Se vocês lerem o Gênesis, você vai ver que Deus, falando com os anjos, diz, esses aí, eles podem se tornar, se eles comerem da árvore da ciência do bem e do mal, eles se tornarão como um de nós, sabedores do bem e do mal. O que quer dizer isso? Não é, veja, Deus, a sabedoria de Deus, a ciência de Deus, não é uma ciência teórica como a nossa. Aquilo que Deus sabe, tem que se interpretar assim o texto, aquilo que Deus sabe é na realidade. Tudo que está no conhecimento de Deus é na realidade. Portanto, Deus saber o que é o bem e o mal significa Ele determinar o que é o bem e o mal. E essas pessoas, não é que elas têm a ciência do bem e do mal, sabem o que é o bem e o mal, eles não sabem o que é o bem e o mal, eles o determinam. Eles são a referência, como se fosse o próprio Deus, você está entendendo? Eles decretam o que é o bem e o mal, conforme o que lhes interessa, o que eles bem entendem. Não se pode conviver com pessoas assim. E eu acho assim, o pior dos hipócritas é o direitista conservador que diz, não, eu sou um cara, tenho as minhas posições, mas eu tenho excelente amizade com esse pessoal de esquerda. Para quem tem amizade com um filho da puta desse, não presta. Não presta. Não se pode ter amizade com uma pessoa assim. Não se tem amizade com narcotraficante, não se tem amizade com estuprador, não se tem amizade com narcotraficante, com assassino, e não se tem amizade com revolucionário. Eu não aceito, não quero nenhum esquerdista perto de mim. Tá? Eu os desprezo, porque eu os conheço profundamente. Tá certo? Eu fui criado no meio deles e sei exatamente o que são e passei minha vida estudando. Hoje eu entendo que não é uma questão de posição política. A mentalidade revolucionária não é uma posição política. A mentalidade revolucionária é uma cosmovisão, a visão do mundo que o sujeito tem e que, vamos dizer, forma e emoldura toda a personalidade dele. Quer dizer, não é a ideia dele que está errada, é a personalidade dele que não presta, a personalidade dele que está estragada até o fundo. Qualquer negro que se acha um portador da justiça do futuro e julga a humanidade toda, é o sujeito que tem que ser escorraçado do meio humano. Você está entendendo? Então é o tal negócio de dizer, ó, filha minha não casa com filha da puta desse, tá entendendo? De jeito nenhum. E um cara desse não entra na minha casa, não quero tua amizade, tá certo? Não temo a sua inimizade e não quero a sua amizade, tá certo? Não quero a amizade de bandido e vocês são pior que bandido. Muito bem. Agora, note bem, quando eu falo mentalidade revolucionária, vocês se resguardem de pensar que a mentalidade revolucionária é só PT. Não, tem toda uma tradição revolucionária. Quer dizer, os movimentos revolucionários, vamos dizer, começam, vamos dizer, com o liberalismo ateístico no século XVIII, depois vem o positivismo, vem o anarquismo, depois no século XX vem o fascismo, vem o nazismo, vem o socialismo, vem o anarquismo, tudo isso faz parte da tradição revolucionária. E isso tudo tem uma unidade autoconsciente, quer dizer, o movimento revolucionário ele avança na base da discussão com ele mesmo, em geral, condenando e renegando a atuação da geração anterior. Para quê? Você cospe na geração anterior para poder fazer pior ainda. Exatamente como o pessoal está fazendo com o PT agora. O PT saiu queimado, não tem importância. A gente joga o PT na privada, puxa a descarga, e daí nós, como ganhamos a fama de ser os acusadores, né, do mal, então nós vamos posar como os portadores do bem. E daí nós podemos roubar e matar e fazer o que nós quisermos. Pô. Isso não tem limite. Atenção, jamais confie em revolucionário esquerdista. Se o nego vier com você com uma proposta revolucionária aparentemente conservadora, aí você pode saber que você está falando com um filho da puta maior ainda. Porque o sujeito alega motivos conservadores e tradicionalistas para fundamentar a proposta revolucionária. Exemplo, seu João Pedro Stedley. Ele apela a esse saudosismo agrário. Ah, que bom aquele tempo que todo mundo tinha a sua terrinha. Parece o J. Chesterton, né? Falando 3 alqueires e uma vaca. Todo mundo tem direito a ter 3 alqueires e uma vaca. Então aquele saudosismo agrário parece conservador. Só que como é que ele quer implantar isso? Através, vamos dizer, de uma concentração de poder estatal que reestrutura toda a sociedade. Ou seja, isso aí é proposta revolucionária. Se o nego vier para você com uma proposta
anticomunista. Presta atenção. Olha, nós precisamos acabar com o comunismo. Então, para acabar com o comunismo, o que faz? Nós concentramos todo o poder no Estado e matamos os comunistas. Isso aí é proposta revolucionária, porra. Você não pode acreditar nisso. Entendeu? Nunca, nunca. Entendeu? Quer dizer, o nego que vem com a proposta de mudança integral da sociedade, qualquer que seja o conteúdo aparente dela, está na linha revolucionária. Não se deixe enganar. O cara pode ser internacionalista ou nacionalista, racista ou antirracista, pró-branco ou pró-preto, não interessa. Quer dizer, o movimento revolucionário tem uma unidade ao longo do tempo. Desde que ele começa a se formar no século XIV, XV até hoje, tem uma unidade autoconsciente. Quer dizer, cada geração se reporta à anterior, raciocina sobre o que a anterior fez e toma suas atitudes com base nela, confirmando a anterior ou cuspindo na reputação dela para poder fazer pior ainda. Muito bem, eu vou recomendar para vocês aqui um artigo.